A conclusão de que Deus é brasileiro tem razões históricas sólidas: ouro, diamantes e a possibilidade de se colher o que não se plantou. A seringueira, principal fonte do látex, matéria-prima essencial da borracha, rendeu 24 milhões de libras esterlinas em 1910, o equivalente a R$ 907 per capita em valores de 2023. O ano de 1910 marcou o auge da produção nacional e dos preços. O látex da seringueira Avea brasiliensis era uma curiosidade botânica alvissareira no século XVIII, mas inservível a aplicações rentáveis até o americano Charles Goodyear, em 1839, descobrir a fórmula da borracha como a conhecemos, com pitadas de enxofre, útil não apenas para produzir pneus. Embora muitas outras plantas tenham seiva, é a secreção dessa árvore a que apresenta as melhores características físico-químicas à fórmula de Goodyear. Ela só existia na Amazônia. Na década de 1880, a commodity se torna relevante para a balança comercial do Brasil, atraindo para a calha dos rios do noroeste do país de investidores retirantes da seca do Ceará e do Rio Grande do Norte, passando por artistas e prestadores de serviços de entretenimento, nacionais e estrangeiros, muito requisitados em lugares que enricam da noite para o dia. Estima-se em 150 mil os migrantes do Nordeste para a Amazônia no primeiro boom da borracha. Haveria outro, na década de 1940, de proporções e cotações menores, empregados principalmente na extração primária do látex, literalmente no meio da exuberante floresta. Um inferno ou a manifestação mais opulenta da obra de Deus, questão de ponto de vista. A seringueira produziria mais e melhor no Sudeste Asiático, em que podia ser cultivada metodicamente, livre dos inimigos naturais que a parasitam na Amazônia. Malásia e Indonésia se tornaram os maiores produtores, a preços menores, esvaziando nossas florestas dos seringueiros. Os que ficaram tiveram de se contentar com uma renda miserável. Em 1914, a receita do Brasil com o látex caíra a 7 milhões de libras, menos de um terço em relação a 1910. Não mais se recuperaria. Os brasileiros teriam de colher preferencialmente o que plantassem. O censo de 1872 revelou que 26% dos africanos e afrodescendentes do Brasil eram mantidos sob o infame regime da escravatura legal, 1.510.000 pessoas. Os demais eram livres ou libertos. Pouco antes, em 1860, os Estados Unidos tinham estimados 4 milhões de cativos sob regime análogo, representando com folga a maior parte dos africanos e afrodescendentes vivendo no país. O Ocidente, porém, não inaugurou a escravatura, constante e universal até o século XVIII. O Ocidente inaugurou a abolição da escravatura. É falso que o fez por interesses ingleses. Foi a convicção moral e cristã do povo britânico, transformada em avalanche de petições e protestos junto ao parlamento, que tornou lei a igualdade plena entre os homens. O poema Slavery, de Hannah More, é de 1788, exatos 100 anos antes da abolição formal do regime no Brasil. Ela e o também conservador William Wilberforce inspiraram e lideraram o movimento. Quanto a nós, o rei Pedro II de Portugal, que viveu no século XVII, tinha ideias abolicionistas. Pedro I e Pedro II do Brasil igualmente, entre tantos outros gestores e pensadores. Araújo Lima, o Marquês de Olinda, chefe de muitos gabinetes no Segundo Império, recebia cobranças do imperador para apressar a providência. Ele próprio alforriou todos os cativos do engenho recebido de seu pai, em Pernambuco. Mas havia o medo de faltar braços à lavoura do café, que acrescentava mais e mais divisas ao país. Assim, o ato da princesa Isabel, referendando decisão do parlamento brasileiro, só ocorreu quando o número de escravos remanescentes, 723.000, 2/3 deles nas províncias do atual Sudeste, empatou com o número de imigrantes chegados nos 20 anos imediatamente anteriores.
Se o Brasil demorou a romper os grilhões do infame regime, não precisou de uma guerra civil para fazê-lo, nem se cogitou aqui, também ao contrário do ocorrido nos Estados Unidos, a edição de leis segregacionistas de corte racial. A escravatura é uma página deplorável de nossa história, superada pela pressão popular, da imprensa, de pensadores como Joaquim Nabuco e pela decisão dos congressistas e da regente do Império. A causa da República nunca foi popular no Brasil. Fundara um partido em 1870, livre para concorrer às eleições e se manifestar, partido que recebia poucos votos. A deposição da monarquia tinha simpatizantes de alguma expressão em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Ceará e no Maranhão. Mesmo estes achavam prudente aguardar a morte natural de Pedro II, querido e respeitado no país e no exterior. A precipitação do golpe militar de Estado de 15 de novembro de 1889 se deu pela conspiração do ressentido e mesquinho Benjamin Constant junto aos militares e pela vaidade e pressa de dois homens, Deodoro da Fonseca, que desejava o posto de galo na torre, e o Visconde de Ouro Preto nem um ministério lhe dava, e Rui Barbosa, que emprestou a fama à causa no afã de tomar bom naco do poder para si. Deodoro seria o primeiro presidente, Rui, ministro inaugural da Fazenda do novo regime e engenheiro da Constituição de 1891. Republicano mesmo de algum valor, somente Campos Salles, por suas convicções federalistas, não era positivista, que constatou 2 dias depois não haver monarquistas no Brasil, dada a romaria dos que vieram lhe pedir emprego no governo, todos jurando amor à República. Se é verdade que a princesa Isabel era temida como sucessora por seus adivinhados pendores libertários e seu esposo, o Conde D, não era exatamente popular, não foi esse o fator determinante para o golpe, que não trouxe nenhum benefício ao país. As liberdades públicas, sobretudo de imprensa, retroagiram, a inflação disparou, ditaduras atrozes se instalaram em alguns estados e levaria algum tempo até o governo central voltar a ter uma gestão eficiente. Logo escanteado, o obtuso Benjamin pelo menos foi preciso quando Dedê do Enriste disse na cara de Deodoro: monarca de papelão. Sintetizava assim tanto o regime quanto seu regente. A dita Revolução Federalista de 1893 poderia ter se chamado monarquista ou parlamentarista, ou ainda antipositivista ou antidespótica. O federalismo estava na novíssima Constituição de 1891. Se fosse esse o caso, era questão de destituir quem passava por cima da lei, como o presidente Floriano Peixoto, ou elaborava constituições estaduais a instituir ditaduras, como o mandão gaúcho Júlio de Castilhos. A Silveira Martins, Saldanha da Gama e Custódio de Melo uniu-se gente que, antes de pensar sobre regimes políticos, queria tirar do poder Castilhos e Floriano, como Gumercindo Saraiva e Joca Tavares. A guerra civil que se seguiu envolveu a Segunda Revolta da Armada, no Rio, e combates em terra nos 3 estados do Sul. O apoio de São Paulo a Floriano decidiu a parada. Os paulistas eram os federalistas mais radicais, por motivos óbvios. Ao estado mais rico, quanto mais autonomia, melhor. E suficientemente democratas e esclarecidos para não ter nenhuma simpatia pelo presidente da República em exercício, mas não lhes interessava a bagunça nem eventual secessão. Julgavam que um marechal de ferro como Floriano convinha para afastar a possibilidade de regresso monárquico e meter medo em quem estivesse pensando em rebelião por quaisquer pretextos. Será um paulista a derrotar militarmente os Maragatos, o novo presidente Prudente de Moraes, para em seguida fazer a paz com eles. Floriano estaria morto nessa ocasião. Morto não fala, tanto menos fala quem estando vivo já não falava. Apelidado e caricaturado esfinge, é certo que não era positivista e provável que não tivesse convicções ideológicas, nenhuma delas. Como disse certa vez ao Barão de Lucena, em outras palavras, ele se movia conforme a música, mas não se sabe. Ficou a mística de defensor dos miseráveis contra as elites snobs.
Sim, ele, um senhor de engenho de Alagoas, que em parte da vida foi também militar. E do sujeito corajoso, sem medo de cara feia, sem concessões, embora, como o presidente, as fizesse. Alcoólatra reservado, de hábitos frugais, capaz de se ocultar na plateia do teatro de revista para rir das piadas que lhe faziam, bom pai, esposo fiel, Floriano Peixoto fundou o florianismo, espécie de castilhismo de alcance nacional, fenômeno político que não mais se ausentaria do debate público e daria no governo Getúlio Vargas, filho de um castilhista e florianista, e outra esfinge, embora não tão extremo. De certo, os pobres se viam num pai que, ao não falar, não parecia um político e não se diferenciava deles, pobres, pelo esnobismo de exibir erudição. Quanto ao federalismo em si, bem, isso era com os paulistas. A quem mais interessaria? Uma combinação trágica entre ideologia e mau caratismo levou o exército brasileiro, em nome do Estado, a exterminar cerca de 20 mil brasileiros, instalados num arraial no nordeste da Bahia. Por que se declarou guerra àquela gente se não propunham nenhuma revolução, não roubavam, não queriam conflito? Se seu líder era um filantropo, um pregador religioso, um construtor de igrejas, um pregador de bons valores, um conselheiro, como Antônio Vicente Mendes Maciel ficou conhecido, porque o anticlericalismo radical era o espírito do tempo, como se a fé católica fosse culpada dos males, do atraso do país, sobretudo a fé do brasileiro comum, devota, de estrito senso moral. Na visão positivista, também oportunista, dos que se diziam positivistas, a fé religiosa era sinônimo de ignorância. E porque Francisco Glicério e Manuel Vitorino precisavam fabricar um inimigo para colher as glórias de derrotá-lo. Pintaram Antônio Conselheiro como um fanático monarquista e o Arraial de Belo Monte como uma experiência comunitarista socialista, grosseira mentira. Em novembro de 1896, o presidente Prudente de Moraes teve de se afastar por razões de saúde. O vice, Manuel Vitorino, baiano, era seu desafeto. Sabia de 2 embates entre apoiadores do conselheiro e a polícia da Bahia. É ele quem resolve montar uma expedição de combate ao arraial, nomeando o cruel Moreira César como chefe na expectativa de uma rápida vitória sobre os sertanejos. Vitorino se entendia com Glicério para a interinidade virar ditadura, sob a bandeira do florianismo. Derrotado Moreira César, na sequência Prudente retorna da licença médica. É improvável que tivesse ordenado a expedição antes de tentar resolver o conflito entre o arraial e a polícia baiana de forma pacífica. Mas, àquelas alturas, a imprensa florianista convencera a opinião pública de que o país enfrentava grave risco de ser tomado pelo fanatismo de hordas sertanejas. Então deu a ordem para a 4ª expedição, a que degolaria a sangue frio os rendidos de Belo Monte. Por ironia do destino, o assassino contratado, provavelmente por Vitorino, para matar Prudente de Moraes, acaba tirando a vida de Carlos Bittencourt, o chefe da 4ª expedição que ordenara o massacre. A comoção pelo atentado e pelas notícias que acabaram chegando ao sul das atrocidades de Canudos mancharam a reputação do exército e murcharam o apoio aos florianistas. Por alguns anos, o país estaria livre dos piores escroques e, com o tempo, poderia refletir, não o suficiente, sobre a forma como via agentes dos sertões, católicas, devotas, ordeiras. A retirada do látex rendia mais quanto maior fosse a concentração de seringueiras. No alto curso dos rios Purus e Juruá, a floresta se apresentava generosa nesse aspecto. Para chegar tão longe, só se dispunha da via fluvial no final do século XIX. Purus e Juruá são acessíveis a partir do Amazonas, da parte brasileira do maior rio do mundo. Assim, cerca de 50 mil brasileiros chegaram à região para explorar o látex, muito valorizado. Ocorre que o território era, por direito, boliviano. Não havia, contudo, ninguém da Bolívia instalado, pois a partir de La Paz ou Santa Cruz o acesso era quase impossível.
O presidente do estado do Amazonas apoiava a extração do látex ali e chegou a patrocinar uma expedição para tomar o território ao domínio brasileiro. Vendo ameaçados seus direitos, a Bolívia arrendou a área ao Bolivian Syndicate, empresa com sede nos Estados Unidos que contava com o apoio explícito do governo americano, interessado em participar do boom da borracha. Houve uma revolução de verdade dos brasileiros em 1902, liderada pelo veterano maragato Plácido de Castro, que logrou expulsar dali tanto os bolivianos quanto os prepostos da tal empresa, proclamando a República do Acre, a terceira com esse nome, a primeira a obter sucesso incontrastável. Naquele ano, Rodrigues Alves foi eleito presidente e insistiu com José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, para que este assumisse a chancelaria brasileira. Foi de ambos a ideia de primeiro se entender com o Bolivian Syndicate para tirar o interesse americano do jogo. 100 mil libras os convenceram a desistir de encrenca. Em seguida vieram as negociações com o governo boliviano. Conta mais salgada, 2 milhões de libras, algo como 1 bilhão e 400 milhões de reais de 2023. Pequenas porções do Mato Grosso em litígio e o compromisso de implantar a ferrovia Madeira-Mamoré, que daria acesso aos produtores bolivianos de látex à bacia amazônica. Em 17 de novembro de 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis entre os dois países, solução jurídica e natural, vitória diplomática brasileira a uma questão que poderia ter feito correr mais sangue nos vales do Purus e Juruá. O Brasil contou com governos de excelência entre 1898 e 1906, não apenas pelos presidentes Campos Salles e Rodrigues Alves, honestos, letrados, esclarecidos, estadistas, mas também por alguns de seus ministros, como o menino prodígio Epitácio Pessoa e o Barão do Rio Branco. Aristocratas, sim, mas nunca oligarcas. Oligarquia supõe conluio para benefício próprio. A Joaquim Murtinho muito se acredita, mas não dá para separar o competente ministro da Fazenda de Salles do político matogrossense truculento. É um senão a merecer registro. Antes da posse, Campos Salles consolidou e renegociou a dívida externa em condições favoráveis, o que permitiu a estabilização da moeda. Em seguida, esteve à frente da gestão mais austera da República. Para mantê-la, implantou na prática e de modo agudo o federalismo previsto na Constituição. Não interveio nos estados nem nas atribuições dos governadores. Em troca, recebeu apoio das bancadas no Congresso para as duras e benfazejas medidas econômicas, mas se negou a dar dinheiro à indústria e ajudas pontuais aos estados. O governo federal tinha de cuidar do que era de sua competência. Ponto. Rodrigues Alves herdou o tesouro saneado com sobras. Pôde se dedicar a tocar obras e promover o saneamento, especialmente no Rio de Janeiro, nossa infecta e desordenada capital, evitada por diplomatas estrangeiros, dado o risco e o desconforto de ali viver, chamando Oswaldo Cruz para combater especialmente a varíola e a febre amarela. Enfrentou tentativa de golpe militar dos florianistas, inconformados com as medidas saneadoras. Reformou o Porto do Rio, contando com a competência ímpar de Lauro Miller e vários pontos da cidade, com o brilho e a disposição de Pereira Passos. Deu exemplo de seriedade no trato da coisa pública e disposição para realizar. Se o país tivesse continuado nessa toada, o Brasil passou um século dependendo do café para pagar pela extensa pauta de importações, que por sua vez garantia as receitas tributárias federais. O mercado consumidor estrangeiro crescia em patamares elevados. O problema começa quando a produção cresce em ritmo ainda maior do que a demanda, resultado da abertura de novas áreas de cultivo no oeste paulista, em terras férteis servidas por ferrovia. O número de pés de café dobrou na última década do século XIX. Em 1906, se anunciava uma safra que, somada aos estoques,
corresponderia ao dobro do consumo global, catástrofe anunciada para os preços, tanto maior tendo em vista que a austeridade dos governos Salles e Alves apreciara o câmbio em favor da moeda brasileira. Reuniram-se então os governadores de São Paulo, Rio e Minas para propor ao governo federal a intervenção estatal no mercado, comprando os excedentes e estabilizando o câmbio em patamar desvalorizado em relação à libra. Tiveram apoio do poderoso senador gaúcho Pinheiro Machado, com forte influência sobre as bancadas no Congresso. Rodrigues Alves, ele próprio grande produtor de café, disse não, isso não tinha como dar certo, só provocaria maior expansão das lavouras, além de desviar recursos do orçamento de ensino e infraestrutura para remunerar produtores privados. Acertaram-se com o sucessor, Afonso Pena. Estava criada a Caixa de Conversão para estabilizar o câmbio e dado o aval federal para garantir as cláusulas do que foi chamado Convênio de Taubaté. Um erro óbvio, colossal, gerando uma dependência de intervenção só cessada por completo em 1989. Quanto o país desperdiçou em recursos nessas 8 décadas é número difícil de precisar, mas certamente é gigantesco e causou outras distorções, como postergar a diversificação da pauta de exportações. É fato que os Estados Unidos, inconformados com tal política que onerava seus consumidores, tentaram passar rasteiras no Brasil, no terceiro período como governador de São Paulo, depois como conselheiro de Venceslau Braz, Rodrigues Alves teve de orientar a diplomacia brasileira a jogar duro com os americanos para evitar um litígio maior, mas morreria convencido, justamente, de que a decisão de 1906 foi por trilhar um mau caminho. O casamento entre a herdeira dos von Helmholtz e o herdeiro familiar e político dos Fonseca, em 1913, deu o que falar, desde que não se falasse pela imprensa, pois o velhinho que caíra em Trololó, parte da letra do Corta-Jaca, novo sucesso musical do Catete, gostava mesmo era de apreender jornal, prender e torturar jornalistas. Nair de Tefé e Hermes da Fonseca não era uma união tão improvável. Não alimentemos preconceitos. O barão de Tefé nada tinha com isso, foi contra. Também porque o noivo devia 50 contos no armazém, gerindo mal o quase ausente patrimônio, enquanto a noiva fora criada em Paris e poderia seguir na promissora carreira de cartunista, não optasse por ser apenas primeira-dama para o resto de seus dias. De apelos populistas a um sindicalismo chapa branca ao emprego dos muitos parentes em variadas sinecuras, até se estava no terreno do folclore. O país sofreu danos mais graves nos 4 anos do sobrinho de Deodoro na presidência, em grande parte delegada ao notório Pinheiro Machado, o arranjador-geral da República. O déficit público crescente, reinício de trajetória ruinosa que só seria revertida em 1947, combinou-se a uma gestão despótica e desastrada, com ponto mais deplorável na política das salvações, em que o exército foi empregado até em bombardear palácios estaduais para colocar neles, na marra, governadores de estimação de Hermes e Pinheiro. Houve quem anunciasse escândalo nos saraus de Catulo da Paixão Cearense e Chiquinha Gonzaga no Catete. Nisso, o casal mais acertava do que errava. O reconhecimento aos grandes talentos da música popular era mais do que merecido. Ruim mesmo para o país era ter um presidente como Hermes, que ainda tentaria um golpe militar contra Epitácio Pessoa um ano antes de se despedir da vida, em Petrópolis, na casa dos von Helmholtz. Poucos episódios da história do Brasil têm se prestado tanto a narrativas político-ideológicas quanto a chamada Guerra do Contestado, ocorrida no Planalto Catarinense, território contestado pelo Paraná, entre dezembro de 1913 e julho de 1916. São apropriações baseadas quase sempre em distorções dos fatos, revelando o desconhecimento do contexto político, econômico e cultural da região naquela movimentada quadra temporal,
marcada pela chegada da ferrovia e novos negócios. Os planaltos sulinos têm na variante paulista da matriz luso-brasileira um denominador comum cultural. No tempo e lugar da Guerra do Contestado, a região de Lages se especializara na pecuária extensiva, predominando relações verticais entre grandes fazendeiros, sua clientela e, na base, seus agregados. Ao norte, na direção do Vale do Iguaçu, predominavam pequenas e médias propriedades, com economia mais diversificada. Em comum, os fortes laços familiares e de compadrio. Curitibanos dividia e integrava as duas regiões, e é nesse município que tudo começa, na comunidade de Taquarussu, em 6 de agosto de 1912, data da tradicional festa de Bom Jesus, em que o lugar atraía gentes para os festejos e atos religiosos tradicionais associados. Naquele ano, comanda curitibanos o coronel Francisco de Albuquerque, próximo ao governador catarinense, o lagiano Vidal Ramos Júnior. Autoritário, dado a rompantes e abusos, o coronel dá a muitos motivos para ser detestado. É para evitar um confronto com Albuquerque que o curandeiro fitoterapeuta conhecido como José Maria sai de Taquarussu em setembro para o Faxinal do Irani, no município de Palmas. Ele fora convidado para a festa tradicional e ali se demorou, atendendo aos que demandavam seus remédios. Pacífico e moderado, fez amigos entre as pessoas de curitibanos, como negociantes e médios fazendeiros. Estes o acompanharão ao Irani, em que José Maria será morto em 22 de outubro de 1912 por um sargento do Regimento de Segurança do Paraná. Durante o ano de 1913, vão se espalhando lendas milenaristas em torno da ressurreição de José Maria e implantação de uma monarquia de São Sebastião, referência ao santo católico, padroeiro de Perdizes, atual Videira, não a Dom Sebastião I, rei de Portugal desaparecido no Marrocos no século XVI, inspirador do sebastianismo. José Maria é associado a 2 monges de nome João Maria que vagaram pela região tempos antes. Em dezembro daquele ano, em Taquarussu, o fazendeiro Eusébio Ferreira dos Santos, de Perdizes, se instala com a família na estância de Chico Ventura. A neta de Eusébio, Teodora, de 11 anos, tivera visões de José Maria, em que ele anunciava a necessidade de formar um exército encantado. Famílias da região se dirigem ao lugar. Um religioso franciscano é mandado pelo governador averiguar as intenções do ajuntamento. É destratado e expulso dali. O governador manda a polícia. Após 2 horas de confronto, as forças oficiais batem em retirada. A notícia se espalha rapidamente. Os adversários do coronel Albuquerque aderem sem demora ao exército encantado, que se desloca para um segundo acampamento, próximo à sede do distrito de Perdizes. Em alguns meses, há vários acampamentos espalhados pelo meio oeste catarinense. Autoridades de Canoinhas e Lages são hostilizadas, dado que seus inimigos locais passam a fazer parte do quadro santo. Em abril, 900 homens do Exército e da Polícia de Santa Catarina são derrotados pelo que já é uma rebelião aberta. Em julho, diversas sedes de municípios são tomadas, com participação de veteranos maragatos da Revolução Federalista. Em novembro desse mesmo 1914, chega o general Setembrino de Carvalho, trazendo metade de todo o efetivo do Exército Brasileiro consigo. Há uma disputa de poder interna entre Elias de Moraes, líder militar, e a adolescente Maria Rosa, líder religiosa, mas o grupo não chega a se dividir. Na última fase dos combates, Elias nomeia Adeodato Manuel Ramos como chefe militar. Setembrino convence o novo governador, o também lagiano Felipe Schmidt, a destituir o coronel Albuquerque do poder em Curitibanos, esvaziando importante causa de fundo da revolta. A maior parte das lideranças políticas se rende ao exército em troca de anistia e outras compensações no início de 1915. A Guerra de Setembrino é de cerco, de desgaste, evitando fazer correr sangue. A brutalidade de Canudos não se repetiria.
Adeodato é preso em agosto de 1916, último ato da guerra. É ele que, no julgamento, fala em confronto de pobres versus ricos, tática que usa em sua defesa, pois os combatentes do Exército Encantado não viam assim. As motivações foram políticas, com pautas variadas em torno de interesses localizados, mas principalmente religiosas. Sem esse componente, não teria reunido tanta gente, incluindo imigrantes alemães e comerciantes e fazendeiros de boas posses. Se estes apenas viram a oportunidade de desforra em relação a seus inimigos imediatos, é difícil avaliar ao certo. A Guerra do Contestado mobilizou em redutos pelo menos 30 mil crentes nas profecias em torno da monarquia de São Sebastião. Cerca de 7 mil morreram no período, a maior parte por doenças, pois epidemias de tifo atingiram as concentrações. As forças oficiais perderam cerca de 1.000 combatentes. A região seguiria povoada com maioria luso-brasileira, embora acrescida de mais imigrantes. Santa Catarina, que ganhara a causa de limites contra o Paraná ainda em 1904, mas só a viu de todo implantada em 1916, experimentaria vigoroso crescimento econômico e relativa paz dali em diante.